Olá pessoal do canal Dom Sock, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre Copa do Brasil, mesmo assunto de ontem. Ontem tivemos jogos, vamos falar especialmente do jogo do Flamengo com o São Paulo. O Flamengo acabou sendo derrotado pelo São Paulo na estreia do Rogério Ceni. E foi um resultado assim ruim para o Flamengo, né? Porque o São Paulo tem a vantagem do empate no jogo no Morumbi. Eu assisti muitos comentários, né, de vários comentaristas assim ao longo dessa manhã, e muita gente assim satisfeito com o resultado, né, com o desempenho do Flamengo. E eu vou fazer o comentário desse jogo, né, porque eu assisti na íntegra, né, o jogo praticamente inteiro. Mas antes quero deixar um recado com vocês, né? Em breve, acompanhem aí no canal, fiquem atentos que eu vou lançar meu clipe Olha a Boneca, da música Olha a Boneca. E vou lançar, e o clipe tá sensacional, o clipe tá incrível, né? Vocês não vão se decepcionar com o clipe e com certeza vai ser uma experiência muito bacana para vocês. O clipe foi feito numa mansão muito bonita aqui do Espírito Santo, aqui da Serra, e realmente o clipe tá fantástico, né? A música vocês podem conferir aqui no canal, a música Olha a Boneca, e o clipe vai ser lançado em breve, então fiquem atentos, ok, galera? Então esse canal, como vocês sabem, é para quem gosta de música e de futebol. Como eu gosto das duas coisas, então tô aqui compartilhando essas duas coisas. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, né? Ontem o Flamengo teve uma boa atuação ali no primeiro tempo. Assim, falando do Rogério, né? Porque eu assisti esse jogo mais ou menos esperando o que o Rogério Ceni, analisando um pouco como é que seria o desempenho do Rogério Ceni à frente do Flamengo, né? O primeiro jogo, a estreia dele, como é que seria a estreia dele, como é que ele iria escalar o time, né, taticamente, né? Porque o Flamengo, todos nós sabemos, tem um grande elenco, né? Mas a gente precisa de um treinador que saiba montar o time, que saiba utilizar as peças que o Flamengo tem para fazer um grande jogo. E aí o Rogério, ele montou um Flamengo bastante ofensivo, com marcação por pressão no São Paulo. O São Paulo, inclusive, errou muitos passes, né? O São Paulo errou muito na saída de bola, né? Fala-se até que o São Paulo errou além da conta, né? Além que o São Paulo está acostumado a errar. O São Paulo tem boa saída de bola, então o Flamengo pressionou a saída de bola e criou várias chances. O Flamengo é uma equipe que é um time, o time do Flamengo é uma equipe que, de certa maneira, cria muitas oportunidades, principalmente nessa questão de roubadas de bola, né? Aquela marcação avançada. A marcação do Flamengo foi muito avançada e lembrou muito os times do Jorge Jesus. E o Flamengo fazia muitos gols assim. Uma equipe que marcava muito pressão, marcava marcação bem alta, bem ali em cima do zagueiro, praticamente em cima do goleiro. E o São Paulo perdeu muitas bolas e assim, consequentemente, o Flamengo criou muitas chances no primeiro tempo. Foi em média de 8 chances. Segundo Paulo Vinícius Coelho, né, comentarista da Sport TV, o Flamengo criou 11 chances durante o jogo inteiro. Grande parte das chances que o Flamengo criou foi principalmente no primeiro tempo. Então ali no primeiro tempo o Flamengo poderia ter pelo menos ganhado ou vencido por 2-0 no primeiro tempo. Mas acabou não conseguindo ali fazer os seus gols ou aproveitar as chances que teve. O Gabigol teve ali 2 ou 3 chances, né? Teve um gol que foi até anulado, né? Porque Gabigol estava praticamente com o ombro à frente do zagueiro do São Paulo. E enfim, eu acho que essa derrota do Flamengo custou caro por causa das chances que o Flamengo teve. Mas outra coisa que eu analisei do Rogério é que o Rogério ele optou por colocar o Gustavo Henrique, manter o Gustavo Henrique. Eu acho que, tipo assim, o Gustavo Henrique fez uma boa atuação,
Mas no meu modo de ver, eu acho que o Rogério Ceni não deveria escalar o Gustavo Henrique, ele deveria escalar outro zagueiro. Ele deveria colocar outro zagueiro, ou o Natan, ou o Noga. Acho que a formação, a zaga ideal ali do Flamengo é Noga, e outro jogador que o Flamengo poderia colocar é o Natan. Essa dupla eu acho que no momento é a melhor dupla de zaga do Flamengo. Né? Léo Pereira e Gustavo Henrique não estão correspondendo à altura do que eles jogaram nas suas equipes anteriores. Né? Não estão jogando futebol que eles jogaram no passado. Né? Seja o Gustavo Henrique no Santos ou o Léo no Atlético Paranaense, né? Que tiveram grandes atuações que fizeram eles serem contratados pelo Flamengo. Mas o Rogério Ceni resolveu optar pelos dois, né? Até porque tem mais experiência. E o São Paulo acabou fazendo o segundo gol, né? Exatamente numa jogada, perdão, o segundo gol não, é o primeiro. Né? O segundo gol nós vamos falar mais para frente. O primeiro gol do São Paulo foi exatamente no início do primeiro tempo. Eu percebi que o Flamengo mudou sua atitude. O Flamengo não pressionou tanto a equipe do São Paulo no seu campo de defesa. E o São Paulo começou a ter mais espaço, tocar mais a bola e acreditar mais na partida. Né? Deixou o São Paulo criar mais oportunidades e o São Paulo construía jogadas ali no meio de campo. E ali, num passe do Gabriel Sara, ele encontrou o Brenner, que veio nas costas exatamente do Gustavo Henrique, que vem sendo muito criticado, né, porque vem falhando muito, mas nesse jogo especialmente ele não errou, ele só recebeu essa bola nas costas dele, até porque é um zagueiro lento, Gustavo Henrique. Ele recebeu essa bola e tocou na saída do Diego Alves, que foi uma outra opção que o Rogério Ceni colocou, né? E aí o São Paulo fez 1-0. Depois, logo em seguida, o Flamengo mostrou seu poder ofensivo e o Gabigol, que teve várias chances durante a partida, acabou deixando a marca dele. Né? Acho que foi 3 minutos depois, foi logo em seguida o Flamengo empatou o jogo. Mas aí, né, foi o lance capital, aconteceu um lance capital. Né? Primeiro o Diego Alves se machucou, ele acabou se machucando, teve uma lesão, né? Acho que por causa que estava voltando, né? Eu acho que o Rogério Ceni preferiu colocar ele num jogo decisivo, né? Até pela questão da experiência dele. Eu percebi isso, que o Rogério Ceni colocou muito, ele preferiu opcionar pelos jogadores experientes para esse jogo contra o São Paulo. Né? E ele acabou botando Diego Alves se machucou, entrou o Hugo, que já vinha jogando, já vinha... enfim, jogando time titular já há algum tempo. Ele colocou o Hugo e numa jogada de saída de bola, o Hugo tentou driblar o Brenner. No que ele tentou driblar o Brenner tomou a bola do Hugo e aí não teve jeito. Ele tava o gol na cara dele, até deu um bicão na bola, poderia até, enfim... Ele logo deu um bico na bola, poderia tocar, poderia até fazer gol de bunda, né? Poderia virar, sei lá, poderia fazer de calcanhar, enfim, o gol estava aberto, enfim. E realmente foi um banho de água fria no Flamengo, que não conseguiu reagir. Realmente o São Paulo conseguiu se fechar ali, né? O Flamengo acho que teve uma queda de rendimento no segundo tempo, considerável, esperava mais do Flamengo, o Flamengo caiu. O Flamengo teve uma intensidade, o pessoal fala, o desempenho do Flamengo foi bom sim, mas no primeiro tempo, foi o que outro comentarista disse, o Flamengo, uma coisa que é interessante, o Flamengo, ele teve um primeiro tempo de Jorge Jesus e um segundo tempo de Domi. Quer dizer, aquelas falhas defensivas, todas elas que já vinha sendo questionado, surgiram exatamente no segundo tempo. Eu vi um primeiro tempo do Flamengo muito seguro, o Flamengo com segurança, o Flamengo marcando em cima. Então, eu analisei muitos comentaristas, eles falaram muito. Às vezes eu vejo que eu sou flamenguista, mas eu vejo que o pessoal às vezes puxa um pouco a sardinha pro Flamengo, principalmente esse ano que o Flamengo tá com um elenco muito bom. É claro que é questão da mídia, né? É mídia, o pessoal quer mídia, quer
Então eles aproveitam essa situação para falar bem do Flamengo. Só que se você analisar o jogo real, o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo. Realmente o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom. E no segundo tempo o São Paulo melhorou. E o São Paulo, na verdade, é claro que analisando a partida no geral, o Flamengo merecia realmente vencer, porque criou mais chances. Né? Mas o São Paulo, eu acho que foi mais eficiente, vamos dizer assim. O São Paulo, para você ter uma ideia, o São Paulo não jogou tanto assim, do meu modo de ver, para vencer a partida, mas foi eficiente, o time melhorou. Né? Eu acho que o Flamengo deu campo também ao São Paulo. Né? Aquela marcação que o Flamengo forçou, acho que até pela questão física, o Rogério Ceni resolveu no segundo tempo não fazer, dar continuidade a essa marcação por pressão. Mas foi uma marcação que deu certo. Ele poderia ter, por exemplo, ter feito essa marcação numa metade do segundo tempo e numa outra metade pressionar mais ainda, porque o São Paulo errou muito nessa saída de bola. Né? O São Paulo, por exemplo, teve 3 chances no jogo e guardou 2 gols. Né? Você vê, quer dizer, a eficiência do São Paulo, né? Foi excepcional nesse jogo. E futebol é isso. Cada vez mais a gente percebe que muitas das vezes não é a equipe que pressiona, a equipe que cria mais, que vence o jogo. O futebol hoje em dia está muito mais eficiente. Então você tem que ser eficiente, você tem que criar as oportunidades e você tem que chutar em direção ao gol, você tem que finalizar bem, você tem que direcionar o gol. Por exemplo, o Flamengo chutou 11 vezes, 6 foram direcionadas ao gol. Entendeu? Então, analisando dessa maneira, eu vejo que o futebol, você tem que ser eficiente. Não adianta você criar várias chances, você tem que criar o básico necessário para você vencer os jogos. Né? Então, eu acho que faltou isso para o Flamengo. Faltou o Flamengo ser mais eficiente nas suas finalizações, porque o Flamengo errou muito. O Flamengo é normal. Com o elenco que o Flamengo tem, o Flamengo sempre vai criar bastante chances nos jogos, mas, enfim, nem sempre vai fazer os gols e tal. E é assim que eu penso. Então, eu acho que o Rogério, ele é uma promessa. Ele, assim como a gente não pode, nesse momento, né, é claro, o elenco do Flamengo é bom, é um grande elenco, é um baita de um elenco, isso não pode negar. Mas é por isso que eu acho que a diretoria do Flamengo deveria, né, agora que deu a chance ao Rogério, tem que deixar o Rogério manter o trabalho dele. O Rogério foi um grande jogador, e está começando a carreira de treinador e é um treinador promissor. Mas ele é uma promessa, ele não é uma realidade. Eu acho que o Flamengo deveria trazer um treinador que é uma realidade. Por que Jorge Jesus deu certo no Flamengo? Porque é um treinador que tem experiência no cargo. Ele é um cara que já tem experiência com futebol europeu. Né? É diferente de um treinador, se por exemplo trazer para o Luxemburgo, para o Flamengo, um Abel Braga, na minha opinião, não daria certo, porque são treinadores que têm uma visão, um paradigma do futebol brasileiro. Mas por que o Jorge Jesus deu certo? Porque o Flamengo montou um time, com grandes jogadores e trouxe um treinador gabaritado, um treinador europeu, um treinador que já ganhou o campeonato campeonato português, um treinador que já quase que ganhou o campeonato europeu, né, 2 vezes ali com o Benfica, né? Pode pesquisar aí, o Jorge Jesus ele foi vice-campeão com o Benfica 2 vezes, né, de Liga Europa, né? E é um treinador gabaritado. Um cara desse, se pegar qualquer equipe do futebol brasileiro, equipe de ponta, um treinador que vai fazer um bom trabalho. Não garanto que vai ser campeão, né? Mas, por exemplo, você pegar um São Paulo, você pegar um Palmeiras, com certeza ele vai fazer um grande trabalho. Agora, ele pegou um Flamengo, um elenco fortíssimo, e para ele foi mais tranquilo. Ele conseguiu fazer o trabalho ali de uma maneira muito eficiente. Né? O Flamengo, ano passado, teve números impressionantes. Agora, o Rogério é uma aposta. Assim como o Domi. Só que eu vejo, como eu falei no outro vídeo, o Rogério, eu vejo ele melhor que o Domi. Ele tem mais experiência, ele treinou Fortaleza. O Domi não, o Domi ele foi um treinador na Liga Americana,
né? O Rogério Ceni não, treinou o Fortaleza, trouxe o Fortaleza para a Série A, conseguiu ganhar a Copa do Nordeste, então ele tem mais gabarito que o Domi, tem mais experiência que o Domi. O Domi, ele foi um auxiliar do Guardiola, né? Uma coisa é você ser auxiliar, outra coisa é você ser treinador, entendeu? Então é isso, é essa minha visão que eu vejo do Rogério Ceni. Então o pessoal tá meio que se iludindo, eu vejo os comentaristas aí, que não sei o que, o Flamengo vai enfrentar o São Paulo. Por exemplo, tem o jogo da volta. Não tem nada definido. O Flamengo pode virar. E eu acredito que vai virar sim, né? Eu acredito que o Flamengo tem tudo para virar, até porque vai voltar os jogadores. Mas a gente tem esse jogo foi até interessante essa derrota ter acontecido para o pessoal não se iludir. Talvez se viesse uma grande vitória por 2-3-0, o pessoal ia ficar se iludindo, campeão brasileiro, campeão de tudo. Eu acho que tem que botar o pé um pouco atrás. Foi o que o Zico comentou, né? Ele fez um comentário, eu até não assisti, não vi a reportagem, mas o Zico disse que o Flamengo está com uma certa soberba, né? Uma certa arrogância. Eu percebo isso, eu estava percebendo isso em alguns jogos do Flamengo com o Jorge Jesus, né? Que eu percebi esse ano que o Flamengo estava com uma certa soberba, mas estava ganhando as partidas e, né, estava conseguindo as vitórias naturalmente. Com o Domi, em algumas partidas também eu percebi alguma certa soberba. Né? No jogo de ontem eu não vi essa soberba, né? Tanto. Eu vi um Flamengo esforçado no primeiro tempo, no segundo tempo, enfim, o Flamengo caiu de rendimento. Essa que é a realidade. O Flamengo criou, né? Mas o Flamengo caiu de rendimento. E o São Paulo aproveitou essa queda de rendimento e o São Paulo acabou fazendo os gols. Né? Então, essa é a minha visão em relação ao jogo. Eu acho que o Rogério Ceni, alguns pontos em relação ao Rogério, ele, na minha opinião, não deveria ter botado o Gustavo Henrique, né? O Léo Pereira até aceitável. A questão do Diego Alves, enfim, ele poderia ter mantido o Hugo, né, desde o início, né? Até porque o Diego Alves, acho que seria bacana ele voltar aos poucos, né? Por exemplo, no jogo contra o Atlético Goianiense, seria mais interessante ele jogar do que um jogo decisivo contra o São Paulo, mas tudo bem, né? Outra coisa, né? A gente até tem que saber como é que tá a situação aí do Diego Alves, mas parece que não é uma situação muito grave da lesão dele. Outra coisa que eu percebi é o Michael, por exemplo. O primeiro tempo do Michael foi muito bom. E ele substituiu o Michael para o segundo tempo para colocar o De Arrascaeta, que não fez um bom jogo. Claro que está voltando de contusão, é um baita jogador, eu admiro muito o De Arrascaeta. Mas acho que a substituição dele não surtiu efeito, não deu certo. A questão do Gabigol. O Gabigol, ele saiu para a entrada do Thiago Maia. Ali o Flamengo faltou uma referência ali no setor ofensivo. Parece que ele colocou o Thiago Maia para conter os avanços do São Paulo, né? Mas mesmo assim o São Paulo conseguiu ganhar a partida, né? Enfim, mas faltou um jogador de referência, né? O Flamengo não tinha um centroavante. Quem era o jogador ali na frente? Não tinha. Tinha o Gabigol, né? Que estava incomodando, que estava criando as chances, mas se botasse pelo menos o Lincoln, por exemplo, seria um jogador de referência ali na frente, né? O Lincoln mais avançado, ou ao invés dele mais adiantado, né? Como ele vinha jogando com o Domi, né? Um Lincoln voltando mais para o jogo, né? Então eu acho que o Rogério, ele teve algumas falhas, né? E elas até me preocupa, né? A questão da escalação dele. Não pelo primeiro tempo. Primeiro tempo o Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo. Gostei sim do primeiro tempo do Flamengo. Mas acho que o Flamengo jogou muito mais que o São Paulo. Acho que o Flamengo sobrou em relação ao São Paulo, né? E no segundo tempo o Flamengo caiu de rendimento, né? Em relação ao São Paulo, teve o São Paulo não jogou tão bem igual jogou aquele jogo do 4-1, mas é uma equipe muito boa, uma equipe muito bem treinada pelo Fernando Diniz, né, que o pessoal estava querendo tirar ele até um tempo atrás, né, torcida protestando e tal, mas a diretoria acho que fez certo em manter o trabalho dele, né. O Daniel Alves fez um grande jogo mais uma vez, né, joga muito bem contra o Flamengo, né, sempre.
Na minha opinião, o principal jogador da partida, né, para mim, eu escolho dois, né, eu fico entre os dois jogadores, né. Eu acho que pelos dois gols eu fico com o Brenner. O Brenner para mim foi o principal jogador da partida, mas destaco também a atuação do Volpi, né. O Volpi pegou muito no primeiro tempo, fez grandes defesas, né, mais uma grande atuação diante do Flamengo, né. Igual foi ali no 4-1, né, resultado do 4-1. E o interessante, né, que nos dois jogos tanto contra o Flamengo, tanto contra o jogo do 4-1 e essa derrota de ontem, tanto o Domi como o Rogério Ceni reclamaram, né, falaram que o resultado não veio com justiça, né, interessante, né, isso prova, né, que o São Paulo tá sendo nesses jogos com o Flamengo mais eficiente, né? Então isso é uma coisa que o Rogério Ceni tem que analisar. O Flamengo, além de criar as oportunidades, o Flamengo tem que ser eficiente. O Flamengo tem que botar a bola dentro da casinha, né? Ah, mas não sei o que, o Volpe teve uma grande atuação, gente, mas o Flamengo tem atacantes para isso. O Flamengo tem Michael, o Flamengo tem De Arrascaeta, o Flamengo tem Gabigol, o Flamengo tem Bruno Henrique, tem Vitinho, entendeu? Então é muita opção para você responsabilizar o goleiro ou falar que porque não sei o que, a gente criou muito, mas não foi eficiente. Então tem que ser eficiente, principalmente esse jogo contra o São Paulo. O jogo do São Paulo pode ser, o Flamengo pode criar 3 chances, 4 chances e fazer 2 gols e classificar. Então não precisa você ter que criar várias chances para fazer o gol. É claro que é bom, é importante, né, você criar muitas chances, né? Quanto mais chances você tiver, mais chance de você fazer o gol. Mas igual ontem, o Flamengo desperdiçou muito, desperdiçou bastante. Então eu acho que isso é uma coisa que o Rogério Ceni tem que melhorar. Então eu acho que essa é a minha visão em relação ao jogo. Ontem o Flamengo estava realmente muito desfalcado, né? Tava sem alguns jogadores, mas parece que para esse jogo contra o São Paulo, o Flamengo vai ter praticamente o seu elenco inteiro. E o Flamengo sim tem chances de se classificar no Morumbi, de vencer o São Paulo no Morumbi, mas eu acho que vai ser um jogo, como eu falei no outro vídeo, vai ser um jogo muito parelho, muito difícil, né? E enfim, vamos aguardar os próximos capítulos e vamos ver como o Rogério vai se comportar ali diante do Flamengo. É aquilo, né? Eu acho que se o São Paulo não, se o Flamengo tiver durante todo o campeonato o comportamento que teve no primeiro tempo, claro, acertando o gol, né? Porque isso é importante, não adianta pressionar o adversário, criar oportunidade e errar. Tem que treinar a finalização. E outra coisa que eu queria falar sobre o Hugo, né, que está faltando eu falar sobre a situação do Hugo, que eu penso. O Hugo é um grande goleiro, realmente é um goleiro muito bom, né? O Flamengo acho que está bem servido de goleiros. O César é muito bom goleiro, o Diego Alves também muito bom goleiro, e o Hugo é um goleiro muito promissor. Então o Flamengo está bem servido de goleiros. A falha do Hugo é porque o Hugo ele realmente não sabe sair jogando com os pés, né? É um jogador que tem essa dificuldade, né? E é uma coisa que o Rogério Ceni tem que trabalhar. E é uma coisa que o Rogério Ceni fazia muito bem quando era jogador, né? Ele sabia trabalhar essa bola com os pés. Então é uma coisa que é treino, né? Acho que o São Paulo tem que treinar muito isso. Então galera, realmente o Rogério Ceni tem uma dor de cabeça, né? Não sei se o Diego Alves vai voltar para esse jogo contra o Goianiense, né? Mas provavelmente ele deve escalar ou o Hugo ou o César, né? Enfim, é questão de conversa, questão de treino, né? O Flamengo tem que trabalhar isso. E uma questão que é importante, né? O Flamengo vem errando muito nessa questão, coisa que não tinha exatamente com o Jorge Jesus, essa questão defensiva, não só entre os zagueiros, mas o goleiro também. O Hugo vinha falhando em alguns jogos anteriores e são coisas que estão se repetindo. Então isso foi fatal para o São Paulo vencer a partida, né? Esses erros, né, de posicionamento, igual a situação do Gustavo Henrique, e também a situação do Hugo, que o Flamengo exatamente tomou 2 gols em situações
de questão de erros defensivos. Então o Flamengo tem que melhorar a sua defesa, né, para esse próximo jogo, o jogo na quarta-feira que vem. E o Flamengo também tem que melhorar na questão das finalizações. O Flamengo tem que melhorar sua pontaria para conseguir vencer o São Paulo. Porque o Flamengo tem mais time que o São Paulo, tem mais elenco, mas é aquilo, o São Paulo tem se mostrado mais eficiente nos jogos contra o Flamengo. Falando dos outros jogos da Copa do Brasil, vamos falar também da derrota do Internacional. O Internacional foi derrotado para o América Mineiro na estreia do Abelão contra o seu ex-auxiliar, o Lisca, treinador Lisca do América, que foi seu auxiliar exatamente no Internacional. Começou nesse trabalho de treinador auxiliar ali com o Abelão no Internacional. E o Inter não fez um bom jogo. Eu assisti os melhores momentos. O América criou muitas chances, muitas oportunidades, né? É uma equipe que vem se destacando e conseguiu, acho que um resultado muito importante, mas eu acho que não é um resultado garantido. Em relação ao Abel, eu tinha comentado que o Abelão não seria também uma boa opção para o Inter nesse exato momento. Seria bacana o Inter procurar um treinador mais antenado. E ontem, exatamente, o Internacional acabou tendo muitas dificuldades contra o América, né? Enfim, mesmo com a volta do Galhardo, o Inter sentiu realmente o Inter muito inseguro e o América Mineiro acabou criando muitas chances, né? Então o Abelão vai ter um trabalho aí pela frente. Acho que o Internacional vai acabar perdendo essa liderança, né? Eu arrisco dizer isso, né? Eu acho que o Inter vai ter queda de rendimento com o Abel, porque já teve nesse primeiro jogo. Então tá mostrando sinais que o time vai ter uma queda de rendimento, e quem pode tirar proveito disso é o Flamengo. Principalmente nessa rodada tem uma coisa que é interessante: o Inter pega o Santos fora de casa e o Atlético pega o Corinthians, né? O Corinthians aprontou para cima do Internacional, pode aprontar para cima do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro costuma perder pontos fora de Minas. O Atlético Mineiro costuma jogar bem, muito bem, pressionar bastante seus adversários e fazer vários gols em Minas, mas fora de casa o Atlético Mineiro costuma ter dificuldades, né? Então eu acho que pode ser uma oportunidade para o Flamengo, né, caso vença, né, o Atlético Goianiense, de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro já nesse domingo. Então eu acredito que o Inter vai ter queda de rendimento, porque a questão é o seguinte, galera: a questão é que não basta, igual o PVC disse, o Paulo Vinícius Coelho disse, a diretoria do Internacional trouxe o Abelão porque achou que o Abel Braga, ele com discurso, né, com a questão da conversa, não mudando muito o sistema tático, né, mantendo ali o trabalho do Kudê, ele iria conseguir fazer com que o Internacional jogasse bem, conseguisse seguir ali na liderança, brigando pelo título. Mas a gente sabe, como eu comentei em alguns vídeos anteriores, que cada ser humano tem uma cabeça diferente. Então o Abel, ele não vai manter 100% ali o trabalho do Kudê. Ele pode manter algumas coisas ali que ele achou interessante, mas ele vai montar o time de acordo com a cabeça dele, de acordo com o paradigma dele. Então o Abel tem um paradigma diferente do trabalho do Kudê, da cabeça do Kudê. A cabeça do Abel é diferente do Kudê, né? O modo dele pensar futebol é diferente do Kudê. Então é por isso que eu acho que o Internacional, até pela questão do Abelão, eu acho que o Abel não está muito antenado com o futebol atual. É só a gente ver os trabalhos anteriores dele no Vasco, o trabalho dele no Cruzeiro. O trabalho dele realmente é um futebol que ficou para trás, né? Não é o futebol atual, né? De toque de bola, de você envolver o adversário, de marcar por pressão, né? Então, realmente, acredito que o Internacional vai ter dificuldades aí no início do campeonato, e quem pode tirar proveito, pelo menos no Campeonato Brasileiro, é o Flamengo e também os adversários, o próprio Santos no domingo, o próprio América Mineiro, o próprio Boca Juniors,
né, que vai enfrentar o Internacional, a pedreira ali na Libertadores. Então, o torcedor do Internacional tem que ficar de olho, né? Não estou falando que o Flamengo não tem que ficar de olho no Rogério também, mas tem que ficar de olho principalmente no Abel, porque eu acho que o trabalho do Abel é muito mais vulnerável do que o trabalho do Rogério, porque o Abel não tem as mesmas peças que o Rogério tem no Flamengo, né? Ele tem bons jogadores ali no elenco, jogadores que vêm se destacando desde o ano passado, mas é um treinador, se a gente parar para analisar, a mentalidade dele, a forma dele treinar suas equipes é diferente, por exemplo, do Kudê e até do Odair, que treinou o Internacional no ano passado e fez uma grande campanha, fez um grande trabalho, e aí o Kudê continuou, deu continuidade ao trabalho dele, mas infelizmente acabou indo para a Espanha. Então eu acho que para esse jogo de volta, eu acho que o Internacional tem chance sim, porque até porque 1-0 é um resultado que pode ser revertido. O Internacional tem camisa, tem time e tal. Enfim, é um grande clube do futebol brasileiro, mas o América Mineiro provou ser um grande adversário. Então, realmente, vamos ver quem vai se classificar para a próxima fase. Está aberto aí, acredito, essa classificação. Muito bem, então vamos falar dos outros jogos. Palmeiras venceu o Ceará por 3-0, fazendo 3 gols em 5 minutos. Palmeiras, vejo uma expectativa boa para o Palmeiras, principalmente para o Campeonato Brasileiro. Acho que o Campeonato Brasileiro, esse segundo turno, não vai ser igual ao primeiro. Eu acho que muita coisa vai acontecer aí, então o campeonato está muito em aberto, até porque as equipes, as equipes, as primeiras colocadas, e ali o sexto, sétimo lugar, onde está o Palmeiras, onde está o Santos, onde está o Grêmio. Então eu acho que na briga pelo título, né, até pela questão, por exemplo, se o Flamengo, eu acho que se o Jorge Jesus estivesse no Flamengo, o Flamengo já estaria a quilômetros de distância dos outros adversários, mas como ele não está, tá o Rogério Ceni, né, que é um treinador que está iniciando o trabalho, é um treinador novo, então o trabalho do Rogério Ceni é um trabalho vulnerável, assim como o trabalho do Domi. Então isso vai dar chances aos outros adversários, né? Então eu acredito que Palmeiras possa crescer não só no Brasileirão, mas também na Copa do Brasil, né? Quer dizer, o Palmeiras mesmo com vários desfalques, né, mostra o poder do seu elenco. Tem um elenco forte, tem um elenco que chega também para brigar pelos títulos, né, até pelo título brasileiro. Então vejo uma expectativa boa para o Palmeiras na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. 3-0 realmente é muito difícil, vai ficar muito difícil para o Ceará reverter esse resultado. Então praticamente o Palmeiras garante aí sua classificação para a próxima fase. O Grêmio enfrentou o Cuiabá, né, e realmente o Grêmio conseguiu uma vitória importante, apesar do Cuiabá ter tido chances de empatar o jogo, mas foi um resultado muito bom para o Grêmio, e o Grêmio também caminha sua classificação, mas o Cuiabá mostrou muita resistência, né, apesar de jogar com um treinador